Eu estava em uma roda de conversas onde tinha várias mulheres que estavam ali falando sobre Jesus. Sabe aqueles encontros? E eu fui questionada por uma dessas mulheres pela minha escolha de estar em casa, de trabalhar de casa e de cuidar do meu filho, né? De ter, eu digo que é um privilégio, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar 24 horas ali cuidando do nosso filho, vendo tudo que está acontecendo. E tem muitas mulheres que hoje estão buscando isso, né? E eu estava nessa roda de conversa, muitas mulheres que trabalhavam fora, elas estavam falando o que elas estavam fazendo para poder conseguir trabalhar de casa, as estratégias que elas estavam pensando em usar, e nós estava conversando sobre isso e eu estava falando aquilo que eu faço. E o que eu quero falar nessa introdução com você é que se você já foi questionada, não de forma positiva, mas de forma que a pessoa fez até duvidar dessa tua escolha, da tua missão, da questão de construir um lar, e muitas vezes essa pessoa quis até tornar isso insignificante, falando que você está retrocedendo, te olhando assim torto, até falando, tu é que nem aquelas mulheres de antigamente, que, né, ficavam só em beira de fogão, lavando roupa, cuidando de casa, não tinha vida e não fazia nada, e tá, 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 tá. Esse vídeo, mulher, ele é pra você. Eu me lembrei agora da minha avó. A minha avó, ela tá com o Senhor, e ela me falava desse estilo de vida que ela tinha antes. Hoje a gente tem mais facilidade no sentido de estar em casa, de fato, e trabalhando no online, como por exemplo, eu estou aqui criando conteúdo com propósito, mas você pode ser social media, você pode trabalhar com tráfego, você pode fazer vendas online, enfim, você pode mostrar aquilo que você sabe fazer para as pessoas e tudo mais. E a minha avó, peraí que eu fiz um café aqui, tá muito bom, é hora do café, aproveitando a soneca da criança. E a minha avó, ela falava, mulher, daquele estilo de vida dela com muito amor. Ela não falava como peso. Claro que ela falava que colhia o arroz, pisava, e ela fazia comida para um monte de peão, e ela falou do resguardo dela, ela falou do cuidado que meu avô tinha com ela nas madrugadas, fazendo um café, pegando a bolacha de sal e dando para ela. Gente, então eu tive uma referência muito boa da minha avó. Tô querendo chorar, calma. Do estilo de vida que minha mãe teve também. Minha mãe teve o privilégio de estar em casa cuidando da gente. Meu pai trabalhava fora, mas ela estava trabalhando em casa, porque ela estava cuidando da casa dela, ela estava cuidando da gente. E a minha avó falava daquilo com muito amor, como um peso. E ela disse o quanto que era puxado, mas que era bom. Ela gostava, ela amava as coisas que ela fazia, apesar de que era muito pesado. Às vezes a pessoa compara você com essas pessoas de antigamente, mas eu tive referências boas do estilo de vida que era da minha avó, por exemplo, de antigamente. Então eu não vejo o que eu faço como algo pesado, como era o estilo de vida dela. Comparando o dado que ela tinha com o que eu tenho, o dela era muito maior. Não que o meu é insignificante, entende? Mas ela tinha de tudo para reclamar. E ela me falava muito da graça de Deus em tudo que ela fazia, do amor que ela tinha com as coisas, assim, né? Gente, não tava na minha mente falar assim da minha avó, mas Deus começou a tocar aqui, então a gente vai fazendo aquilo que Ele coloca no nosso coração, aquilo que Ele vai nos lembrando. Eu sou dona de casa, como eu falei em algum vídeo, eu acho. Mas eu fui questionada por muitas pessoas de forma negativa com relação a isso, como se o que eu faço não tem valor.
não ter retorno, porque estou mostrando, conquistando muitas coisas e tal, para uma bolsa de marca, as coisas que, né, a gente vê muito hoje de influenciadoras e tudo mais, porque isso para muitos é avanço. Agora você tá em casa, minha irmã, cuidando de menino, mulher, podendo botar outra pessoa para cuidar, uma outra pessoa para limpar a tua casa, e isso não tem valor não, minha irmã, isso não é cor de gente não, ô filha, tanto que eu já ouvi isso, e para as pessoas isso não tem valor, para algumas, e gente, quanta ironia, isso para Deus tem tanto valor, o que a gente faz no invisível tem tanto valor, o que a gente está construindo tem tanto valor, que se a gente soubesse, nós nos comparar, né? Ai meu Deus, nós iríamos se comparar menos. A gente iria reclamar menos, entende? A gente iria desfrutar do ordinário, da vida, da rotina, de uma forma, não é leve, mas vendo um significado nos afazeres simples. O que nós estamos construindo tem valor. Teus filhos vão lembrar, porque eu me lembro daquilo que minha mãe fazia por mim. E quando eu estava conversando, né, voltando no início com essas mulheres que estavam trabalhando fora, elas estavam me falando das estratégias que elas estavam pensando em fazer para poder trabalhar de casa e não ficar muito nessa correria de vai e volta, vai e volta. Eu não estava nem conseguindo almoçar direito. Aí eu comecei a falar algumas coisas, e nisso eu estava tirando foto daquele lugar, eu estava filmando, que eu sou boa com algumas coisas que envolvem o digital, né? E uma dessas mulheres me falou assim, mas é claro que ela é boa nisso, é claro que ela sabe fazer, porque ela tem tempo, ela não faz nada, ela só fica em casa. Oh, meu irmão. Quando eu ouvi isso, filho, eu bati lá na porta do céu e eu voltei. Para não dizer de outro lugar. Mulher, primeiro, porque eu estava em um ambiente de Deus, minha irmã, de Deus assim. Era uma reunião, minha irmã, nós estávamos falando do culto, das coisas, cara. E ela falou isso pra mim. Aí, eu não me lembro muito bem o que eu respondi, mas eu fiquei muito sem graça. E uma amiga minha deu uma lição usando palavras sábias. Cheguei em casa e eu tava com a cara muito fechada, assim, de triste. E o meu esposo perguntou o que aconteceu e eu falei pra ele. E ele tinha me dito, não, com certeza o problema tá nela. Ela que tem alguma coisa e ela tá descontando em ti, né? Aí ele me deu uma lição ali. E eu falei, então, mulher, muitas vezes, quando a pessoa chegar te questionando, por você ser dona de casa, por você tá em casa, trabalhando, porque tu tá trabalhando, não tá sentada com a bunda no sofá, não. Eu tô porque eu tô gravando, tô trabalhando aqui gravando pra vocês. Tu não liga, tu não liga, tu não liga. Porque se tu levar esses questionamentos e esses comentários que não tem nem nome pra isso, pro teu coração, tu vai começar a duvidar do que tu tá fazendo. Tu vai começar a questionar se tu for imatura, se realmente tu não tiver convicção daquilo, se tu for uma pessoa fácil de ser influenciada assim como eu. Eu tô trabalhando nisso, eu não sou uma pessoa madura não, minha irmã. Sábia, tô longe disso. Mas eu, a partir desse vídeo bem aqui, junto com vocês, nós vamos procurar ser mulheres maduras. Porque nós somos mães, nós somos esposas, nós somos discípulas de Jesus, nós somos filhas. E nós temos que amadurecer, mulher. Não é amadurecer para ficar podre, não. Ah, meu Deus, eu lembrei da minha mãe, quando a pessoa falou que ela tinha que amadurecer, e ela falou assim, se eu amadurecer eu fico podre, tipo assim, igual uma fruta, né? Eu tô em busca disso, mulher, então vamos se comprometer juntas a não levar essas coisas pro nosso coração, afirmarmos a nossa missão na palavra,
para nós não deixarmos de ser influenciadas. E se nós tivermos, ou se nós começarmos a vir com comparação, né, aquela vozinha lá, aquela pessoa lá, começar a querer fazer tu duvidar, um monte de coisa, tu já corta logo esse caminho que tá te levando a isso. Seja uma pessoa que tu segue, seja uma rede social específica, vai se afastando, vai usando menos, vai vendo menos coisa, mas tenha os pés no chão da tua missão, que tu tá fazendo, daquilo que Deus te confiou para tu administrar com excelência. Se comprometer, mulher, a isso, nós aqui, vamos, coloca aí, eu me comprometo a ver a beleza de Deus nos dias comuns e abraçar a minha missão. Põe bem aí no comentário, meu irmão, mas tu escreve rapidinho aí, pausa esse vídeo e escreve, só para me ver que tu chegou até nessa parte. Porque a gente deixa, entendeu, de aproveitar, sabe o que estava acontecendo? Eu estava deixando muita coisa acumulada, porque aquilo ficou no meu coração, e eu duvidando, e o meu esposo me aconselhando, dizendo calma e tal, uma pessoa extremamente paciente, ele, né? Graças a Deus, porque eu não sou, não. E ele tava me ajudando aí. Então vamos ter os pés no chão. O exemplo que eu te dei, assim como tem um outro. Ai, calma aí. Não guardo rancor, não tenho, mas foi uma outra situação que me deixou muito mal, mas depois houve um arrependimento da parte da pessoa, e através de algo que aconteceu, ela começou a valorizar mais o ordinário da vida dela, a maternidade, coisas que ela deixava um pouquinho mais para trás, ela começou a ver mais valor naquilo. Era uma pessoa que estava ali no meu convívio, ela veio com uma pergunta para mim. Não foi só uma vez, foram duas. Conversando ali, ela falou assim, Étila, tu não vai fazer um curso? Tu não vai, sabe, fazer nada? Tu vai ficar, mulher, só nisso? Só cuidando de casa, só cuidando de menino e de marido? Mulher, só isso. Só isso. E aquelas palavras, elas tiveram um peso muito grande no meu coração. Isso foi com o meu primeiro filho. E eu nunca me esqueci dessa história. Não carrego mágoa, liberei perdão. Talvez foi até um comentário, não foi por maldade, mas foi para querer saber, né, realmente o que eu ia fazer e tudo. Eu não vi maldade, mas me deixou um pouquinho desconfortada, porque quando eu ouvi, eu saí andando para casa, eu pensei, só cuidando, né? Aí eu falei assim, mas eu amo isso, eu gosto. E quando meu filho faleceu, ela entendeu, chegou e falou para mim, tu deu o teu melhor, eu não sei se eu teria a consciência que tu tem. Eu não sei se eu fosse tu, se eu estivesse no teu lugar, eu não sei se eu enterraria o meu filho, tendo a certeza de que eu dei o meu melhor. Quando eu vejo que, de uma certa forma, essa pessoa, ela melhorou em muitas coisas, se aproximou mais de Jesus, começou a valorizar mais o simples da vida, eu falei, é isso que eu quero mostrar, é isso que eu quero que algumas mulheres entendam todo dia, ter a certeza daquilo que está fazendo, ter com graça. Eu não fui uma mãe extremamente perfeita para o Arthur, para o meu anjo. Um dia eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho sobre ele para vocês, porque tem milagres. Mesmo que ele partiu, mas teve um milagre antes disso. Então ver que, de uma certa forma, algumas mulheres começaram a valorizar o simples da vida, isso me deixa feliz. Eu não fui uma mãe perfeita, como eu falei para vocês, mas eu dei o meu melhor, como eu pude, como mãe de primeira viagem. Mãe de primeira viagem tem muitas dúvidas,
é muitas inseguranças, uma mãe de primeira viagem, erra bastante, né? Se cansa muito. A de segunda, ela já sabe pegar os curtos intervalos e descansar, ela já consegue administrar um pouquinho mais. Tem umas de primeira viagem que conseguem, mas eu não fui uma dessas. Mas eu dei o meu melhor. O Senhor me falou isso naquele dia, naquele momento. Você deu o seu melhor. Tenha certeza disso. Abrace a tua missão. Seja grata a Deus por isso. Seja grata a Deus pela louça que tu tem para lavar, pelos brinquedos espalhados no chão. Seja grata, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que essa conversa tenha sido como uma semente em um solo fértil, que ela venha germinar no seu coração, que ela venha florescer e que você tenha sido edificada com esse vídeo de hoje. Fique com Deus e a gente se vê já já, tá bom? Tchau!